Bom dia, pessoal. Então, antes de mais nada, eu queria dizer que no vídeo anterior eu falei do meu segundo livro que teve um salto na revisão. Não, é o meu primeiro livro. O segundo eu ainda não escrevi. Muito bem. Eu queria agora falar um pouquinho do método científico, porque é importante para depois, a partir daqui, eu vou começar a entrar em Castaneda e autoajuda, que são dois assuntos que eu percebi que as pessoas gostaram muito. Então eu vou relatar o Castaneda, ou seja, a feitiçaria, e também dando um sentido da nossa vida pessoal, o que a gente pode aproveitar disso na nossa vida pessoal, dentro daquela ideia da caixa d'água, né? De se energizar, não perder muita água e ao mesmo tempo fazer ela circular, digamos. E a feitiçaria, ela tem esse ensinamento para os bruxos, digamos assim, né? Mas ele pode ser adaptado para o homem comum, que eles chamam que somos nós, né? Mas isso é uma coisa assim cheia de sutilezas que a partir do vídeo que vem, que eu já vou gravar hoje, a gente vai começar a tratar. E a partir de agora, tudo vai se misturar. A questão individual, a questão coletiva da humanidade, que eu vejo como um ser humano também trilhando, em certo sentido, esse mesmo caminho que os bruxos trilham, que é um caminho do conhecimento, descrito lá nos livros do Castaneda. Então eu vou fazer paralelos entre o ser humano individual, entre o ser humano coletivo, a humanidade, que eu meio delineei aqui algumas linhas, né? A relação com o planeta, etc., né? E também a questão do bruxo, que é, né, que trata com conhecimento secreto, e nós, seres humanos, que somos um livro aberto, mais ou menos, né, pessoal? Não somos tão abertos, não somos tão livro aberto assim, nós ocidentais, pelo menos, né? E a gente vai ver isso direitinho quando a gente tratar de Castaneda, do bruxo, Dom Juan, né, interagindo com Castaneda, a gente vai perceber essas coisas do Oriente e Ocidente, tudo isso, certo? Bom, o que é o método científico? Em que consiste o método científico? Ele consiste, pessoal, a gente aprendeu desde a escola, a gente observa algum fenômeno e aí a gente intui, né, uma lei, um funcionamento daquele fenômeno. E aí a gente vai testar se a nossa lei, que a gente diz funciona assim, ela funciona mesmo na realidade. Se a gente consegue provar, ou seja, pôr à prova e confirmar a lei, eficiência. Muito bem. Então, mas o que na verdade está, o que permite que exista a ciência? Né? Isso é uma discussão muito profunda na filosofia, que o Kant inclusive faz naquele livro, Crítica da Razão Pura, e diversos filósofos se ocupam disso, né? E se chama epistemologia, ou filosofia da ciência. Ou seja, é possível, por que é possível essa antecipação? Vocês me entendem? É porque, na verdade, existe um paralelismo entre a mente e o mundo. Existe esse paralelismo. Eu esmiucei bem isso no meu primeiro livro. Então, quando eu meço um fenômeno físico, por exemplo, depois eu faço uma equação que define, por exemplo, a queda de um corpo. No segundo tal, um segundo vai estar aqui, 2 segundos vai estar aqui, 3 segundos vai estar aqui. Em quantos segundos ele vai atingir o solo? É uma equação matemática, mas essa equação matemática é uma coisa do meu intelecto, da minha mente. Ele não é exatamente igual ao fenômeno, né? Mas ele é muito parecido de tal maneira que é possível a ciência. Então a ciência, pessoal, é sempre estabelecer paralelos. Eu pego um fenômeno que eu posso aferir e eu bolo uma lei que explique ele para mim poder usar e prever eventos futuros. Então a física é assim, a medicina é assim, a biologia, né? A química é assim, né? A medicina, eu testo uma droga com pessoas, 1000 pessoas, 10.000 pessoas, e eu consegui, bom, então essa droga serve para combater uma infecção, digamos. E isso eu provei, 1000, 10.000, funcionou, ok. Então ela é liberada para ser usada. Vocês me entendem? E a química é a mesma coisa, e a física é a mesma coisa, a história é a mesma coisa, a gente olha o fato histórico e tenta descobrir uma lei, e aí tenta ver se ele funciona, e assim por diante. O que eu estou fazendo aqui? É exatamente a mesma coisa. Eu olho a realidade, só que é um pouco diferente, porque nessa visão que eu estou delineando,
é uma ciência que abarca o sobrenatural. Ela abarca fenômenos, em tese, que não são simplesmente empíricos. Ela abarca, digamos assim, não só este mundo, mas eventualmente um outro mundo. Por isso é que Castaneda, com a descrição dos bruxos do mundo, né, que eles dividem em tonal e nagual, né? Tonal é este mundo, nagual é outro mundo. É possível, então, formular hipóteses que abranjam os dois lados da coisa, né? O mundo como a gente conhece e eventualmente um outro mundo. Mas isso é uma hipótese que ela tem que ser corroborada pelos fatos. E é isso que a gente está fazendo aqui, tentando ver se essa hipótese corrobora ou não os fatos. De tal maneira que a gente possa desenvolver uma ciência que trate também do outro mundo, ou como diria o Kant, da instância alures, né? Por que instância alures? Porque ela não está aqui, ela está alures, está em outro local. Onde? Não sei. É difícil até de pensar isso, né? Mas é uma instância alures, certo? Ou então, né? Seria um mundo da verdade que está inacessível às palavras ou à nossa consideração racional dentro da razão de hoje, a razão especulativa, certo? Muito bem. Então, vamos fazer uma breve descrição dessa hipótese, que eu já fiz, mas agora eu vou dar uma resumida assim. Na nossa hipótese, existe um mundo onde estão os cernes de tudo que existe. De tal maneira que, assim, se eu quero construir alguma coisa no mundo, eu não posso construir qualquer coisa, eu posso ter uma boa ideia, mas ela, se eu conseguir construir ela no mundo, ela fatalmente vai se revestir de um cerne. Esses cernes, vamos dividir, tonal seria o concreto, o nagual, o outro mundo, seria abstrato. São tudo palavras para a mesma coisa, certo? Então, os cernes abstratos são cernes que estão no abstrato, como as ideias do Platão, né? Ou como o mundo de essências do Aristóteles. E eles, na verdade, são a forma. Por isso que eidos, lá no grego do tempo de Platão, queria dizer forma também, com que se fazem as coisas, certo? Então são formas com que as coisas são feitas. Então tudo que se cria no mundo obedece essas formas. Vocês querem um exemplo? Então vamos corroborar, vamos ser cientistas e vamos até o fim e vamos dizer: eu fiz uma afirmação de que nem todas as coisas que eu imagino podem ser realizadas no mundo, certo? Então vamos a um exemplo prático disso, né? Que é a física quântica, falar da física quântica. Hoje as pessoas, tudo que elas não conseguem explicar, elas metem para dentro da física quântica, não é verdade? E é um pouco assim, é um pouco uma mentira, mas tem o seu fundamento de verdade, porque a física quântica ela mostrou o que, pessoal? Que a nível subatômico, realmente é um mundo que a gente não consegue entender, ele não bate. A gente imagina uma coisa, mas não funciona daquele jeito. Então, eu vou pegar só um exemplo, tá? Da física quântica, que é o seguinte, que é como o modelo atômico mudou com o advento da física quântica. Porque a gente imaginava o átomo como um núcleo feito por prótons e nêutrons, né? E uma eletrosfera com elétrons girando ao redor do núcleo, ok? Bom, em primeiro lugar é que não existem, ou tu não consegue aferir que existam elétrons. Tem uma nuvem de probabilidades de que aqui exista um elétron. Não existe um elétron aqui. Existe uma probabilidade de que ele esteja nesse momento, nesse ponto. Começa por aí que a gente não consegue entender uma coisa dessa. É como se o elétron fosse uma nuvem de probabilidades e não uma partícula carregada eletricamente, como a gente estudou lá no modelinho, certo? Mas a outra coisa que fica mais evidente é que, assim, se tu tem um elétron, né, e digamos de ferro, né, compostos por elementos ferro, certo? Né? E aí tu mete energia nessa barra de ferro. O que acontece? Acontece que ela dilata. Por que ela dilata? Porque à medida que eu ponho energia, o elétron vai se afastando da eletrosfera, certo? É assim que acontece. Só que observando a realidade, tu mete energia no ferro e o elétron não sai do lugar.
ele fica parado no mesmo raio, na mesma distância do núcleo. Aí eu meto mais energia, ele não se afasta, meto mais energia, ele não se afasta. Daqui a pouco ele dá um salto, ele vai para outro nível de energia. E ali ele fica também, tu mete energia, daqui a pouco ele dá um salto. Ou seja, só existem raios específicos onde o elétron para. Vocês me entendem? Então isso mostra que não existe todos os raios que eu imagino na minha cabeça, no átomo, só aqueles específicos, que quem determinou? Alguém, não me pergunte quem, nem por quê. Isso mostra, por isso que a física quântica mostra que a realidade ela não é igual à nossa imaginação. Ou seja, existem cernes em algum lugar que comandam o que eu posso ou não posso fazer no mundo. Vocês me entendem? Essa quantidade de energia necessária para fazer o elétron saltar de um nível para outro nível é quanta. É um quanta de energia, por isso que física quântica. Bom, eu dei essa demonstração só para que a gente testasse a nossa teoria de que existe um mundo de cernes que determinam como as coisas podem existir no mundo. E eles também, esses cernes, por exemplo, podem ser acessados. Eles podem, de que maneira? Como eu expliquei para vocês, simulando. Então, quando, por exemplo, um artista como o Pablo Picasso, que eu já citei, ele começa com uma inspiração, porque estava em guerra, ele começa a imaginar, e ele começa a desenhar Guernica, e ele desenha de um jeito, desenha do outro, e desenha do outro, daqui a pouco, pam! Ele desenha Guernica. Entende? O que ele estava fazendo? Você sabe que lá no Museu da Rainha Sofia, lá na Espanha, em Madrid, tem todas as telas que o Pablo Picasso estava rabiscando, muito antes da explosão das bombas lá em Guernica, pelo Franco. Ele estava sentindo na pele, ele estava sentindo no ar alguma coisa. Ele começou a desenhar, ele começou a rabiscar. É como se fosse assim, está se armando o tempo, vai chover. Eu sinto que vai chover, daqui a pouco chove. Entende como a arte acontece? Mas ele era um artista, ele não era ainda uma criança, ele já era um artista. Ou seja, tu tem que já ter a maestria desenvolvida para te poder captar o que está no ar, vocês me entendem? E ele captou, e daqui a pouco explodiu as bombas e aí ele desenhou Guernica, que já estava desenhada, vocês me entendem? Por quê? Porque ela já estava como cerne, e aí ele simulou e aquilo veio. E todo o que existe no mundo, né, que funda o mundo, é desenvolvido assim. A religião, entende? Pega assim, Jesus, ele não criou aquilo. Ele também não era Deus que sabia tudo. Mas esse assunto de Jesus nós vamos entrar adiante. Mas ele, como todo judeu no seu tempo, ou muitas crianças judias no seu tempo, o que eles queriam? Ser o Messias. Ser o Messias. Então ele, no início, como um fingimento, ele foi buscando ser o Messias. E foi. E ele captou, ou foi captado por uma coisa que precisava criar alguma coisa no mundo. Por que precisava criar uma coisa no mundo, pessoal? Por que precisava criar o cristianismo no mundo? Para embasar uma nova sociedade que tirou as divindades da terra. Vocês entendem? Eu estou falando num sentido extramoral. Eu não tô falando aqui como um cristão, eu estou falando como um filósofo. Era preciso uma religião desse tipo para casar com a filosofia grega. O que ela fez? Ela tirou Deus do mundo, a filosofia, né? Ela tirou. E ela tirou as divindades do mundo. Ela transformou o mundo numa coisa somente material. Só que aí ficou um espaço. Nesse espaço, o cristianismo entrou e formou o que é o Ocidente. Uma sociedade que tirou as divindades da Terra para poder fazer uma ciência mais avançada. Eu já expliquei isso para vocês. Mas como que isso aconteceu? Aconteceu assim, com uma simulação inicialmente. Então, todo o acesso que se pode fazer a esse outro mundo, esse abrir o portão para acessar essas coisas, isso é uma metáfora que eu estou falando. Esse novo descobrimento, pessoal, ele exige uma simulação desse mesmo tipo. Essa é a minha hipótese. E além disso,
é que a ciência é estabelecer paralelos. Então, quando eu digo assim, o ser humano ele tem que abrir, ele tem que descobrir uma coisa que está encoberta. Essa coisa está encoberta, ela foi encoberta. Lá no início da humanidade, o ser humano tinha acesso, mas aí a racionalidade expulsou. As primeiras palavras, como disse o Nietzsche, já expulsaram o ser humano daquela verdade. Mas a gente tem que abrir agora, viver a verdade, tem que ter acesso. Isso é o quê? É um descobrimento. Então, como que eu vou entender como esse descobrimento vai funcionar? Eu tenho que achar um fenômeno que eu conheço parecido com esse descobrimento para me imaginar qual seria esse o descobrimento da América. Então todas as coisas do descobrimento elas vão se repetir agora de outra maneira, Existe inclusive, por falar nisso, e que eu vou tratar, é que um cara que captou esse cerne do descobrimento foi o Fernando Pessoa. Ele escreveu um grande poema que se chama assim, Mensagem. Até hoje os portugueses discutem por que o poema se chama Mensagem, né? E eu explico por quê. Porque era uma mensagem para nós. Vocês me entendem? É como uma coisa que ele botou dentro de uma garrafa e disse, um dia alguém vai pegar essa garrafa. E nesses vídeos futuros eu vou tratar que mensagem é essa do Fernando Pessoa. Ele está dizendo, falta cumprir Portugal. O império se desfez. Senhor, falta cumprir esse Portugal. Que Portugal é esse que falta se cumprir? É esse descobrimento. Eu já estou adiantando um pouco, né? Mas depois a gente vai tratar mais. Bom, dito isso, eu acho que eu coloquei as bases para agora eu começar a tratar de Castaneda junto com a autoajuda, certo? Essa é uma primeira parte. Depois, futuramente, a gente vai ter que pegar esses mesmos conceitos do Castaneda, que eu tratei dos bruxos e da autoajuda, que é um caminho individual, tu entende? É um caminho que eu posso aproveitar individualmente, digamos, né? Para lidar com a minha energia e tal, da caixa d'água e tal, né? Eu também vou ver depois como que esses mesmos cernes influenciam o caminho da humanidade. O caminho que a humanidade está traçando sem se dar conta que ela está sendo conduzida por forças e por cernes que residem onde? No abstrato. É isso por hoje, pessoal. Eu já na sequência eu vou fazer o segundo vídeo que trata da primeira parte do Carlos Castaneda junto com a autoajuda. Um abraço.